Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feliz ano, feliz 12 meses para todos os senhores e senhoras. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Aqui é um núcleo espírita jurídico. Por quê? Porque todas as leis de Deus são jurídicas divinas. São leis para serem estudadas e cumpridas. Daí o jurídico divino. E aonde você encontrar um jurídico que seja cristão, você vai ver sempre muito educados, brando, responsável, cauteloso, sereno, cumpridor dos deveres, respeitador, dialoga com todos de forma educada, ouve a todos, enfim, pratica a fraternidade divina. E esse é o nosso objetivo. Por isso nós estamos desde 1968 estudando as leis de Deus. As leis de Deus que criou tudo e todos. As leis que aparecem em todos os setores da sociedade, para que a sociedade as respeite através da ciência do direito, do Estado democrático de direito, através das leis trazidas por Jesus Cristo, o seu filho na época mais preparado, até hoje conosco é o governador da terra, a nos orientar, a nos mostrar o caminho, a verdade, para vivermos sempre em paz, sempre com a consciência tranquila. No momento, nós estamos relendo pela 14ª vez o Livro dos Espíritos. Já acabamos de ler esse livro da coletânea de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Já lemos umas 4 vezes. Estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo pela 15ª vez. Aliás, todo dia nós lemos o Evangelho, estudando, refletindo, buscando programar as nossas retificações, o nosso enquadramento nas leis de Deus, através desse mestre, desse orientador jurídico divino que está aqui, que deve ser lido por todos e todas, não para trocar de religião, nem de partido, mas para conhecer as leis e procurar segui-las ao pé da letra. Estamos relendo Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, pela 20ª vez, Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Por que fazemos o que fazemos, de Mário Sérgio Cortella. Olha o livro novo que estamos lendo. Estamos relendo esse livro, muito importante, estudando de 1 a 4 horas por dia, O Despertar do Espírito. É o 10º livro da coletânea de 16 de Joana de Ângeles. É um livro de estudos profundos, não é para fazer palestra, não é para fazer seminário, ninguém tem condição de fazer isso. É estudar e procurar se reformar e ajudar ao mundo a mudar o caminho para a paz.
Hoje nós estamos lendo esse livro novo. Estamos lendo esse livro, A Mensagem do Amor Imortal, pelo Espírito Amélia Rodrigues de Valdo Franco. Meus amigos, eu comecei a conhecer Jesus desde pequenininho, estudando no Sacré-Cœur de Marie. Depois fui para o Salesiano. Mas Jesus era colocado de uma forma, tinha uma cartilha no Colégio Sacré-Cœur de Marie, das freiras, em que havia figuras terríveis, feias. Até o céu não parecia bonito. Depois eu li os 2 livros de Dante Alighieri, que foram escritos nos anos de 1200, a Divina Comédia. Aí eu pude entender um pouco o que era o céu, o inferno, o purgatório e a vida feliz. Eu pude entender que ninguém ia para o inferno, que o inferno eram as consequências das ações de cada um, em ter que pagar tudo, refazer tudo, para se reenquadrar de novo no caminho do bem. Aí, em 1968, eu comecei a conhecer a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. E aí estudei os evangelhos de Jesus, estudei os mandamentos e li os 5 livros escritos por Moisés na época. Estudei os 4 evangelhos de Jesus, estudei as cartas de Paulo, as 14, muitos anos estudando as cartas de Pedro. Estudei Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Mas a doutrina espírita completou o cristianismo e fora anunciado por Jesus no Evangelho de João, o evangelista. Ali Jesus anunciou a vinda do Consolador para explicar de uma vez por todas como funcionam as leis e como nós devemos fazer para nos consertar, porque os erros são praticados por nós, nos consertar, tendo como paradigma as leis de Deus, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, a lei de amor, a caridade, para mudarmos de planos pelos nossos próprios esforços e irmos buscando a perfeição. Hoje eu estou tão emocionado, como sempre, todo dia, há mais de 50 anos eu fico emocionado quando eu estudo a pureza do Estado democrático de direito, as leis, a Constituição, o Código Civil, os estatutos da criança e do adolescente, da Lei Maria da Penha, quando eu leio a Carta da França, quando eu leio a Carta das Nações Unidas. Então eu fico emocionado. Como é que Deus, por todos os lugares, está mandando mensagens para nós, nos chamando a atenção para o bem, para o respeito às leis. E hoje aqui eu estou lendo esse livro e parei nessa lição número 9. Ensina-nos a amar. E aí eu já li umas 10 vezes e vou trazer para os senhores. Emocionadíssimo. Cada vez mais eu fico emocionado com o trabalho de Jesus Cristo, com o trabalho dos espíritos superiores e com o trabalho
de Allan Kardec em conseguir concluir o trabalho de publicação das 5 obras básicas, que hoje formam a doutrina espírita, o Consolador prometido, e completa o cristianismo. Vamos ler emocionadamente. Ensina-nos a amar. Ah, se eu tivesse lido isso quando eu nasci, quanta coisa eu não teria feito, quantos erros eu não teria cometido. A sinfonia de bênçãos pairava no ar mesmo após encerrada a sua execução. O sermão da montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste. Ela chama Jesus de cantor celeste, musicando a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Direcionando os passos no rumo da perfeição. É para isso que devemos estudar. É por isso que ele nos fez para estudar. Para estudar, compreender, entender, assimilar pedagogicamente e passar a praticar corajosamente os novos ensinos, vencendo as barreiras que estão dentro de nós, vencendo a nós mesmos e vencendo as barreiras que aparecem no mundo material, no mundo materialista. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. A inferioridade latente no ser humano permanecia em franco desenvolvimento, impedindo o surgimento das faculdades nobres. Em face das concepções equivocadas em torno da existência terrestre. Até hoje as pessoas estão equivocadas em torno da existência terrestre. Por que que você reencarnou? Por que que você tem problemas? Quais são as suas tarefas nessa encarnação? Porque todo mundo fica aqui por um período de tempo. Começa com o nascimento e termina com a morte do corpo, mas o espírito continua com todas as suas obras, com todas as suas responsabilidades. E vai ter outras encarnações, igual os alunos reprovados, para poderem retificar os erros e se enquadrarem nas leis divinas. Quantos equívocos que nós não estamos assistindo hoje, ontem de ontem, no mundo em que estamos vivendo. O equívoco da bebida, das drogas, do álcool, o equívoco do álcool, das drogas, das guerras, o equívoco de separar as criaturas, como se não fôssemos irmãos, o equívoco de não sermos fraternos, caridosos, trabalhadores do Senhor, que só temos um Pai, Deus, que nos criou para, pelos nossos esforços, passarmos por todas as fases até chegar à perfeição. As diretrizes religiosas que deveriam liberar ou libertar as mentes e os sentimentos jaziam asfixiadas nas fórmulas e extravagâncias dos cultos eternos, que a hipocrisia dos sacerdotes sabia preservar. A maioria das religiões hoje estão calando os nossos
espíritos. A maioria das religiões, inclusive a espírita, com o sensacionalismo mediúnico, com essas reuniões para fazer milagres, com palestras terríveis que estão saindo por aí, por livros, águas com açúcar. Quase 98% nunca estudaram Jesus e suas obras de 1 a 4 horas por dia como alunos competentes e responsáveis. A maioria de nós está agindo como seres humanos adormecidos, cadáveres vivos, conforme nós estamos vendo por aí. As massas volumosas e sofredoras jornadeavam a esmo, igual hoje, sem roteiro, sem nem conhecimento do próprio destino. Você está vendo isso em vários lugares do nosso planeta. As pessoas não querem estudar as suas origens, não querem estudar o Deus que os criou, não querem estudar suas leis e segui-las, mas estão atrás da riqueza, porque ninguém leva nada nos caixões. Estão atrás do poder, estão atrás dos golpes de Estado, estão atrás de comprar armas para matar o nosso próximo, estão atrás de equipar cada vez mais a sociedade para afastar de nós os nossos irmãos. Submetiam-se inermes aos poderosos, assimilando-lhes as torpezas e mesquinharias, imitando-lhes as condutas reprováveis. O predomínio do instinto criara a ética do vitorioso sobre o vencido, do senhor sobre o escravo, mas confundindo a conduta moral sobrevivente e interesseira a serviço do dominador. Roma está se repetindo em vários lugares do mundo. Quiseram repetir Roma agora, recente aqui no Brasil, com golpe de Estado, com a volta à ditadura, com o abafamento do Estado democrático de direito, que é coisa de Deus para nós. Estão querendo nos sufocar para continuarem na corrupção, nos golpes, usufruindo de um poder efêmero que ninguém leva no caixão. Bom, Amélia Rodrigues, nesse primeiro momento, faz esta chamada para aquela época de Jesus, mas mostrando para nós que o mundo de hoje está assim, dessa forma que nós estamos vendo. Ontem, uma querida amiga me falava que um hospital de uma cidade do interior, às vezes chegam doentes com fome e não tem um pão para comer. Chegam doentes para serem atendidos no hospital da cidade, é o único. E a criatura não tem um lugar para tomar banho, não tem uma roupa para dormir. E nós, na sociedade, não estamos nem aí. Nós estamos enchendo cada vez mais os presídios, em vez de construir escolas. Nós matamos hoje no Brasil 40 mil pessoas por ano de faca e revólver, sem falar as outras mortes. Nós temos hoje no planeta mais de 150 guerras, mais de 150 conflitos armados. Nós temos hoje
jovens no mundo que vão chegar à faixa dos 25, 30 anos sem nunca sentar numa carteira de sala de aula. Cadê a pátria do Evangelho? Cadê o mundo do Evangelho? Então, Amélia Rodrigues nos chama a atenção para isso. E é por isso que eu fico emocionado, porque nós temos como resolver. Jesus veio e mostrou o caminho, a verdade, para que a vida se torne respeitosa, só fazendo com o outro o que gostaríamos que fosse feito conosco. E agora eu vou pegar a segunda parte do texto, para vocês sentirem a preocupação daquela época. Apesar de todos esses valores, foi, porém, naquele inovidável sermão, naquele discurso que Jesus fez, que ele reverteu a ordem vigente, quando estabeleceu o esquema dos reais significados que transcenderam ao estabelecido. Jesus veio mostrar que a lei de Moisés estava correta, os mandamentos, mas precisava se ampliar os seus entendimentos. E que na lei de Deus, dos mandamentos, não tinha espaço para a violência, e sim para o amor. Mas nós não sabíamos e continuamos não sabendo o que é amar. Propôs então a mudança das hierarquias poderosas e vigentes, qualificando os indivíduos pelo seu despojamento e não pelas cargas de coisas nenhumas. Ele veio mostrar que tinha muita gente que estava rico de coisas nenhuma. Muitos aqui agora ficam ricos, mas não produzem nada de bom. Não produzem coisa nenhuma e vão pagar caro por isso. Pela sua realidade moral e não em razão da posição social. No discurso, Jesus veio mostrar que a moral era importantíssima para que o ser pudesse galgar os degraus da perfeição. Tendo em vista o interior desconhecido em detrimento do exterior tumultuado. Hoje nós só queremos viver daqui para fora. Roupa nova, plástica, cabelo pintado, carro novo. Nós queremos botar para quebrar. Nós queremos muitas festas, muitos carnavais. Queremos muitas praias, muitos divertimentos. Tem gente adorando o mundo material, o consumismo. Vejam como é. O Brasil é o primeiro consumista de álcool, de bebidas alcoólicas. Não tem uma que faça bem. O Brasil é o primeiro consumista de cocaína do planeta. O Brasil é o segundo país que mais mata por arma, por revólver e faca. O Brasil é o terceiro conglomerado de homens presos. E a nossa educação cada vez mais vazia. E a sociedade cada vez mais doente. Da mente, do corpo e dos crimes. Naquele momento que nunca mais voltaria a acontecer, no pentagrama que se fez a sinfonia, as notas musicais foram diferentes. Quais foram as notas musicais daquele cantor celeste no Sermão da Montanha? Diz ela, diz a nossa Amélia Rodrigues:
os pobres de espíritos, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Vejam, os esquecidos do mundo. Esse foi o discurso, a base fundamental do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Foi uma explosão de bênçãos que aturdiu, logo cedendo lugar aos júbilos inefáveis do coração, que jamais haviam experimentado anteriormente. Jamais será esquecido aquele dia. Nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes, direcionando os destinos em outro rumo, modificando as expectativas em face das promessas dantes nunca apresentadas. Dantes nunca apresentadas. E agora, meus irmãos, que emoção! Na continuidade do texto dessa estudiosa, dessa professora Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, livro para ser lido 7 vezes numa encarnação. Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou o mestre. Vamos agora à parte mais emocionante. E interrogou o mestre: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral, de homem do mar, ele era pescador, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para as reflexões, Pedro falando, faziam que me bastassem os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações das sinagogas, que raramente visito. A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino, de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. Olha o conceito que Pedro tinha. Avesso às tricas e às disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. No entanto, diante das lamentáveis maldades e traições, enfrentando competições perversas de outros companheiros ingratos e as calúnias de inimigos gratuitos, sou dominado pela inveja dos ricos e felizes enquanto a mágoa decorrente das perseguições sofridas me leva à animosidade e ao desejo do desforço. Vejam o discurso de Pedro. Pedro confessou que a situação da época o levava a ser um indivíduo animal, bravo, que não olhava para as pessoas como irmãos, ou era feliz ou era desgraçado, e por lá ficava.
E sempre ele tinha o desejo do esforço, de brigar, como ele fez com aquele soldado, que tirou a espada e arrancou-lhe a orelha. Silenciou por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da pequenez moral, logo prosseguindo. Desde quando surgiste na minha vida, estava falando para Jesus, e na vida dos amigos, sol em noite escura e tormentosa, alteraram-se-me os sentimentos. Olha, alteraram-se-me os sentimentos. Olha o trabalho de Jesus. E hoje, ante a magnitude das tuas lições, acontece-me uma revolução interior, musicada pela felicidade que desconhecia, enquanto uma dor pungente também me invade, por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Essa pergunta é fundamental. Foi essa pergunta que eu me fiz em 1968. Gente, o que é que eu vou fazer? Como fazer? Porque todo mundo só falava em festa, em farra, em bebidas, em cigarros. Aparecia a maconha, a cocaína. Começava naquela época o sexo desorganizado. Olha, e a maioria de nós não sabia o que fazer. Diz Pedro, ajuda-me, Senhor, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista deste novo caminho. Pedro humildemente pede a Jesus uma orientação que já estava dada no discurso do Sermão da Montanha. O amigo incomparável relanceou o dúlcido olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores de emoção. Logo lhe respondendo, olha Jesus respondendo a Pedro, meus senhores e minhas senhoras, ama. Ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te representem. Então, o conselho de Jesus foi ama. E aonde está o aprendizado do amor? Está aqui, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus jovens. Hoje nós temos aqui o maior tratado do amor, aonde aqui estão reunidos em 28 capítulos, 3.000 itens, de forma muito pedagógica, organizada pelos espíritos superiores, coordenadas por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. É aqui que nós temos que estudar, porque Pedro disse que não tinha conhecimento. É aqui que está o conhecimento da verdade. É aqui que estão as respostas de Jesus para como agirmos. Ama, pratica isso aqui, segundo a segundo, e você vai ver como a sua vida vai mudar.
Você vai ver como que dentro de você vai brilhar a luz da verdade. Ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. É o amor, está aqui, é o respeito, é a prática da caridade, é a prática de todos os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo, por Moisés, pelos espíritos superiores nas obras básicas aqui reunidos. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles aos outros crucificados, os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão. Do remédio da compaixão, está muito bem estudado. Tudo isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Compaixão, essa formosa filha do amor. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, por que não estudar? Ademais, continua Jesus, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não o saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. Aí é que entra a doutrina espírita vindo explicar como é que funcionam essas leis, o porquê da reencarnação, o porquê de certos sofrimentos, a pobreza, a fealdade, as doenças morais, as doenças do corpo, tantos problemas, a antipatia dentro da família, os reveses, às vezes, de um filho não querer mais falar com você, porque não souberam trabalhar as leis divinas desde o início, mas estão tendo a oportunidade de reencarnarem juntos para se perdoarem. Preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, Pedro. Mesmo quando erres, et execrucies, porque ela é a base para a tua felicidade futura. Quando nós erramos, nós devemos refletir para ver se não erramos mais. E corrigir os erros, pedindo perdão, ressarcindo os danos causados ao irmão e à sociedade, e nos corrigindo, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. Você vai ter os sentimentos nobres a partir de quando você estiver estudando e exercitando o amor. Nunca revides mal por mal, confiando em nosso Pai e encarregando-te a Ele sem reservas, entregando-te a Ele sem reservas nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. Aí é que entra o livro dos Espíritos, o céu e o inferno, ou a justiça divina à luz da doutrina espírita. São livros eminentemente profundos, mostrando como funcionam essas leis, para sermos cumpridores delas, pelo estudo e pelo trabalho. Mas o Evangelho é que vai nos ensinar
o que é o amor, o que é a humildade, a simplicidade, o que é o coração limpo, o que é a misericórdia, o que é o perdão, o que é a reconciliação, a paciência, a ternura, a tolerância. Ensina-nos a amar a mim e a todos aqueles que te seguimos, falou Pedro. Responde Jesus, perdoa sempre e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereça o perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez. E os delitos que foram na carne praticados, Jesus dizendo, e os delitos que foram na carne praticados, hoje ou mais tarde, nela serão resgatados. Nunca te permitas, Pedro, dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento, no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do seu ser espiritual. É aí que você vai se apresentar daqui a muitos e muitos anos. Depois de muitas e muitas encarnações, você vai se encontrar com Deus relativamente perfeito. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser, Pedro. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, Pedro. O melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo o reproche. E assim já estarás amando. Bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Quando passares a estudar, a entrar na escola que eu te ofereço, todo dia, a todos no mundo, para vocês aprenderem a amar. Como eu ficarei feliz, diz Jesus, quando eu verificar que você está amando a você, a todos os seus irmãos, a humanidade, respeitando a tudo e a todos, e seguindo o seu caminhar, segundo os seus próprios esforços para a perfeição. É aí que vai nascendo a paz, aquela paz que Jesus disse que nos daria, que não era a paz que o mundo nos oferecia, mas era a paz do amor verdadeiro, do amor que ele ditou no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, estudando até nos tornarmos um verdadeiro ser cristão, um pacífico, dentro e em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas ações. Um grande fraternal abraço, muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook, só em livros seguros. Muito obrigado pela atenção. Vamos amar, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo.
no Evangelho segundo o Espiritismo. Fraternal abraço, muito obrigado pela atenção.